Disseram que era apenas treinamento, apenas mais um exercício nos tatames, apenas mais uma rodada de condicionamento em combate aproximado na instalação de guerra especial naval em Coronado. Mas quando a tenente-comandante Nora Garrett deu 2 toques e o sargento-mestre Rhys Brennan não soltou quando o antebraço dele permaneceu travado contra sua garganta por 6 segundos. Além do permitido, aquilo já não era treinamento. Aquilo era uma mensagem, uma declaração escrita em tecido machucado e oxigênio roubado de que aquele anexo não era regido por patente ou procedimento. Era governado por quem conseguisse bater mais forte e segurar por mais tempo consequências que se danassem. Então ele a sufocou, segurou além do protocolo, além da razão, além do ponto em que sua visão começou a estreitar e seus dedos arranharam inutilmente o antebraço dele. Ele manteve a pressão na frente de todos os instrutores e recrutas, até que ela ficou inerte em seus braços, como uma marionete com os fios cortados. E quando ela finalmente se levantou, a garganta já escurecendo sob a sombra da pegada dele, ela não gritou, não ameaçou nem sequer elevou a voz. Apenas o encarou com o olhar plano e calculado de uma atiradora de elite, adquirindo um alvo. Mas ela não esqueceu. E 3 dias depois, com cada par de olhos naquele complexo fixo, numa jaula de demonstração, e um suboficial-chefe de comando observando em silêncio da plataforma, ela não precisaria tocar nele. Porque quando as evidências passaram naquelas telas, quando os registros de horário e de toques rolaram com fria certeza digital, Brennan não apenas perdeu a luta, ele perdeu tudo. Mas antes de mostrarmos o exato momento em que o mundo dele desabou, antes de aquelas telas iluminarem com a prova que acabaria com a carreira de um fuzileiro naval condecorado, precisamos voltar para onde tudo realmente começou. 96 horas antes daquele estrangulamento, numa sala de instruções do outro lado do país, onde uma mulher com olhos de sniper e o legado de um mentor morto tomou uma decisão que mudaria tudo. A sala de instruções no Comando de Operações Navais em Norfolk ficava 3 andares abaixo do solo. Paredes de concreto e luz fluorescente, que nunca chegava completamente aos cantos. Sem janelas, sem luz natural, apenas o zumbido constante do sistema de climatização e o peso de decisões classificadas pressionando de cima. A tenente-comandante Nora Garrett estava sentada sozinha à longa mesa de alumínio, mãos apoiadas na superfície fria esperando. Ela esperava fazia 6 meses. 6 meses desde o telefonema que destruiu seu mundo. 6 meses desde que o suboficial-mestre Wade Hollister, o homem que a treinou, orientou e salvou sua vida num tiroteio fora da província de Helmand, morreu no que o relatório oficial chamou de acidente de treinamento. 6 meses sabendo em seus ossos que não tinha sido acidente algum. A porta se abriu. O almirante James Carson entrou sem cerimônia uma pasta debaixo do braço e o tipo de rosto marcado por 30 anos de decisões difíceis. Ele não saudou, nem ela. Não era esse tipo de reunião. Comandante Garrett. Ele se acomodou na cadeira à sua frente, não abriu a pasta. Você sabe por que está indo para Coronado. A voz dela saiu firme, controlada há anos de disciplina operacional, mantendo tudo bem trancado. O anexo de condicionamento de combate. Os olhos de Carson se estreitaram levemente. 3 queixas informais nos últimos 8 meses, todas envolvendo o mesmo instrutor. Sargento-mestre Rhys Brennan, Marine Raider, medalhista da Estrela de Bronze, 2 missões no Afeganistão. Ele fez uma pausa. Deixou que isso pesasse no ar. Condecorado, respeitado, bem relacionado e perigoso. Não sabemos disso com certeza. Esse é o problema. Carson finalmente abriu a pasta, deslizou uma fotografia pela mesa. Um homem com cerca de 30 e poucos anos. Porte atlético, corte regulamentar. Um rosto que podia ter sido esculpido em granito. O tipo de rosto que sorria sem que o calor chegasse aos olhos. As queixas nunca se tornaram formais. Sem evidências. Sem testemunhas dispostas a depor. Apenas sussurros, rumores e fuzileiros que de repente pedem transferência.
Garrett pegou a foto estudando-a com a mesma precisão que um dia usara para calcular vento e queda de bala a 200 metros. O suboficial mestre Hollister estava investigando esse programa quando morreu. Eu sei. A voz de Carson suavizou um pouco. Wade também era meu amigo comandante. Servimos juntos na tempestade no deserto, mas a morte dele foi considerada acidental. Falha de equipamento durante um exercício de descida rápida. Nenhum indício de crime. Nenhum indício que eles conseguissem provar. Ela pousou a foto e encarou Carson diretamente. Senhor, com todo respeito, Wade Hollister sobreviveu a 30 anos como SEAL. 2 guerras, dezenas de operações clandestinas, mais quedas de combate do que a maioria dos operadores vê na vida. Ele não morre porque uma corda se rompe. Carson ficou em silêncio por um longo momento. Do lado de fora, em algum corredor, passos ecoaram e desapareceram. Quando ele voltou a falar, havia peso em sua voz, algo que ele não podia dizer oficialmente. O anexo opera numa zona cinzenta, comandante. Treinamento conjunto de combate, múltiplas forças armadas, condicionamento de alta intensidade. Foi projetado para levar as pessoas além dos limites. Às vezes isso significa que a supervisão tradicional não se encaixa muito bem. Alguém precisa fazer isso se encaixar. Sim, ele tirou outro documento da pasta. Por isso você está aqui. Estou lhe oferecendo uma designação temporária. 60 dias em Coronado. Supervisão de conformidade e protocolo para o programa de integração. Você vai observar, documentar, garantir que todos os exercícios atendam aos padrões regulamentares. Ele deslizou o papel em direção a ela. É voluntário. Seu registro é impecável. Você pode recusar e ninguém vai questionar. Garrett não tocou o documento. Quem está protegendo Brennan? Isso não, senhor. Ela se inclinou levemente para a frente. 3 denúncias que nunca se tornaram formais. Uma investigação que morreu com o investigador. Alguém com influência suficiente para fazer problemas desaparecerem. Então vou perguntar de novo quem está protegendo ele. A mandíbula de Carson se contraiu. Capitão Marshall Teague. Ele foi o oficial comandante de Brennan no Afeganistão, ofensiva de Marja 2010. Eles passaram pelo inferno juntos. Teague é uma estrela em ascensão, e Brennan é a prova do conceito dele para condicionamento de combate agressivo. Ele fez uma pausa. Se você aceitar essa designação, estará enfrentando mais do que um sargento. Vai desafiar toda uma filosofia de comando. Ótimo. Garrett puxou o documento, encontrou uma caneta no bolso. Wade Hollister acreditava em fazer as coisas do jeito certo. Honra e disciplina, não apenas resultados. Ele morreu tentando provar que os dois eram possíveis. Ela assinou o nome em traços limpos e precisos. Não vou deixar que isso signifique nada. Carson assentiu lentamente, algo como aprovação passando por seu rosto marcado. Hollister treinou você bem. Melhor atiradora de elite da sua turma. Top 2% dos candidatos do Bud S. Você já conquistou seu tridente 10 vezes. Ele se levantou, recolheu a pasta. Mas, comandante, você precisa entender para onde está indo. O anexo não é comandado pela cadeia hierárquica que está no papel. É comandado por quem tem respeito nos tatames. E agora esse alguém é Brennan. Então vou ter que mudar isso. Ela também se levantou, ficando em posição de sentido. Quando eu parto amanhã às 0600, vou para San Diego. Apresentar-se ao comandante da base para a instrução inicial. Depois direto para o anexo. Carson caminhou até a porta, parando com a mão na maçaneta. Mais uma coisa, Teague vai saber que você está vindo. Vai saber por quê. E vai fazer tudo ao seu alcance para proteger seu fuzileiro. Deixe-o tentar, senhor. Carson quase sorriu. Hollister dizia que você era teimosa, que era sua maior força e sua maior fraqueza. Ele abriu a porta. Vamos torcer para que ele estivesse certo sobre a primeira parte. Depois que ele saiu, Garrett permaneceu em pé naquela sala sem janelas por um longo momento.
Sua mão se ergueu até o ombro esquerdo, traçando a linha do tecido cicatrizado sob o uniforme. 4 anos antes, província de Helmand, uma emboscada do Talibã que deveria ter matado todo o seu esquadrão. Teria matado se Wade Hollister não tivesse se jogado entre ela e uma rajada de fogo automático, recebendo tiros que eram destinados ao peito dela, e ainda assim, conseguindo revidar e coordenar a extração. Ele sobreviveu naquele dia por pouco. Passou 3 meses se recuperando, outros 6 em fisioterapia. Mas sobreviveu. E voltou mais forte e mais determinado a garantir que a próxima geração de guerreiros fosse treinada do jeito certo, treinada com honra. E agora, ele se fora morto em um acidente de treinamento, que cada instinto que ela possuía gritava ser assassinato mascarado em linguagem oficial. Garrett pegou o celular, abriu a galeria de fotos e rolou até a imagem que já olhara milhares de vezes. Ela e Hollister no campo de qualificação de sniper, ambos de ghillie suit, cobertos de terra e camuflagem. Ela segurando um alvo 98 de 100 pontos possíveis. Ele sorrindo como um pai orgulhoso, braço ao redor dos ombros dela. Missão aceita. Suboficial mestre sussurrou para a sala vazia. Vou terminar o que você começou. Na manhã seguinte, a 36 mil pés sobre o Arizona, Garrett sentava-se no assento da janela, observando o deserto passando lá embaixo. O voo comercial estava quase vazio, apenas alguns passageiros espalhados pela cabine. Ela viajava à paisana apenas com uma mala de mão civil. Nada que a identificasse como militar, exceto pela postura que ela nunca conseguia abandonar e pela forma como seus olhos automaticamente mapeavam saídas e avaliavam ameaças potenciais. O telefone vibrou. Mensagem de texto de um número que ela não reconhecia. Bem-vinda à Califórnia, comandante. Ansioso para trabalhar com você. SS Agent Brennan. Então Tig já havia o informado. Ótimo. Que soubessem que ela estava vindo. Que preparassem qualquer recepção que tivessem planejado. Ela já tinha enfrentado combatentes inimigos em zonas de morte urbanas e em passagens montanhosas. Um centro de treinamento hostil não a intimidava. Ela digitou de volta. Vejo você no tatame, sargento. Telefone desligado. Na sua mala de mão envolta em um pano macio, repousava a pistola de serviço de Wade Hollister. Uma Kimber 1911 calibre .45, com cabos personalizados, a arma tão gasta pelo uso que a armação estava lisa de décadas de manuseio. Ele a deixara para ela em seu testamento junto com um bilhete escrito à mão que ela já havia decorado. Nora, se você está lendo isso, é porque eu não sobrevivi. Não lamente. Termine a missão. O anexo precisa de alguém que entenda que disciplina não é fraqueza. É a força máxima. Faça-os entender. Faça-os lembrar. Wade. O avião desceu por nuvens finas em direção a San Diego. Garrett observou a cidade aparecer abaixo, a base naval se estendendo pela costa, navios cinza prateados flutuando como peças de xadrez no porto. Em algum lugar lá embaixo, no anexo de condicionamento de combate, Reese Brennan estava à espera confiante, protegido, intocável. Ele não fazia ideia do que estava por vir. O anexo de condicionamento de combate ficava na extremidade leste da base naval de Coronado, separado do complexo principal do Bud S, por cerca de 400 metros de estrada de acesso e cercas de arame. Não era a instalação brilhante e bem mantida que turistas imaginavam ao pensar no treinamento SEAL. Este era o filho feio, o lugar onde o trabalho real acontecia longe de câmeras e supervisão oficial. Prédios pré-fabricados com tinta descascando pistas de obstáculos ao ar livre, marcadas e desgastadas. Uma grande estrutura metálica servia como salão principal de treinamento, vigas, expostas e iluminação industrial. Garrett estacionou o carro alugado às 15h45 cedo, o suficiente para observar antes do check-in oficial às 16h.
Ficou 5 minutos dentro do carro, janelas abaixadas, ouvindo o som do lugar, cadência gritada de uma formação de corrida. O baque rítmico de corpos atingindo os tatames. Alguém marcando tempo para um exercício, vozes respondendo em contagem. Foi ali que Wade Hollister morrera. Provavelmente bem ali perto daquela torre, onde cordas pendiam como forcas de uma estrutura de aço. O relatório oficial dizia que ele supervisionava um exercício de descida rápida quando o ponto de ancoragem falhou. Uma queda de 12 metros direto no concreto. Morte imediata. Exceto pelo fato de que Wade inspecionava cada peça de equipamento antes de cada exercício. Fizera isso por 30 anos sem falhar uma única vez. Ensinara ela a fazer o mesmo. Tinha martelado isso em sua cabeça, preparação salvava vidas. E agora esperavam que ela acreditasse que ele simplesmente não viu uma falha crítica. Ela saiu do carro. O calor atingiu de imediato, o sol seco da Califórnia irradiando do asfalto. Ela havia trocado para o uniforme de serviço durante a conexão camuflado Navy Type 3, com a insígnia de folha de carvalho prateada no colarinho. Sem medalhas, sem tridente, apenas linhas limpas e marcações discretas. Queria que vissem a patente, não as condecorações. Queria ser subestimada. A entrada principal estava escorada aberta. Sem guarda, sem checkpoint, apenas uma placa Naval Special Warfare Combat Integration Program pessoal, autorizado somente. Ela entrou. O interior era exatamente o que imaginava: piso de concreto, tatames, divididos em zonas pesos livres, contra uma parede, sacos pesados pendurados em correntes do teto, um ringue de boxe no canto distante. O cheiro a acertou imediatamente: suor, borracha e o metal frio da fita atlética. O cheiro de toda a sua vida adulta condensado em um único espaço. Cerca de 30 pessoas estavam ali, espalhadas por diferentes estações, a maioria focada em seus treinos, mas ela sentiu a atenção mudar no instante em que cruzou o limiar. As conversas não cessaram, exatamente, apenas se tornaram mais baixas, mais cuidadosas. Olhos seguiram seus movimentos, sem dar a impressão de observar. Perto do tatame central, 3 instrutores estavam agrupados de modo solto. Todos homens, todos em forma, todos exibindo o tipo de confiança relaxada de quem possui o espaço. O que estava no meio virou-se quando ela se aproximou. 30 e poucos anos, talvez, um menino, 83 metros e ombros largos, rosto como um penhasco de granito. O mesmo homem da fotografia, Rhys Brennan, sargento mestre. Ela parou a 3 passos de distância profissional e não ofereceu a mão. Comandante Garrett. A voz dele era suave, medida. O tipo de tom que podia mudar de casual para autoritário em um piscar de olhos. Bem-vinda ao anexo. Recebemos notícia de que você se juntaria a nós por uma rotação. Supervisão de integração correto, revisão de conformidade e protocolo. Designação de 60 dias. Certo? Conformidade. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Mantemos um programa rígido aqui, senhora. Alta intensidade, altos padrões. O tipo de treinamento que produz operadores que não quebram sob pressão. Estou familiarizada com treinamento de alta intensidade, sargento mestre. Eu passei pelo BUD-S, assim como você. Um dos outros instrutores, mais jovem, com insígnias recentes de cabo, soltou um som que talvez fosse uma tosse. O sorriso de Brennan se alargou um pouco. Claro, senhora. Sem intenção de desrespeito. Só garantindo que saiba onde está se metendo. Isto não é um ambiente de sala de aula. Ótimo. Prefiro o campo. Ela olhou ao redor da instalação, fazendo anotações mentais das posições de câmeras, saídas de emergência, layout, das zonas de treinamento. Vou precisar de acesso a todos os registros de sessões, relatórios de manutenção de equipamento e relatórios de incidentes dos últimos 12 meses. Isso pode ser providenciado. O cabo Beckett aqui vai colocá-la no sistema administrativo. Ele indicou o instrutor mais jovem, que assentiu, mas não chegou a olhar diretamente para ela. Qualquer outra coisa que precisar é só pedir. Estamos aqui para apoiar sua missão, seja ela qual for.
A ênfase naquelas 3 últimas palavras foi leve, mas deliberada. Um desafio embrulhado em cortesia profissional. Minha missão é simples, sargento-mestre. Garantir que todos os protocolos de treinamento estejam de acordo com as regulamentações da Marinha e que a segurança do pessoal permaneça prioridade. Ela sustentou o olhar dele. Tenho certeza de que isso se alinha perfeitamente aos seus próprios objetivos. Absolutamente, comandante. Ele olhou para os outros instrutores, algum tipo de comunicação silenciosa passando entre eles. Bem, começamos um bloco de condicionamento avançado em 15 minutos. Você está convidada a observar. Ver como fazemos as coisas aqui. Vou observar tudo, sargento-mestre. É para isso que estou aqui. Ela se virou e seguiu o cabo Beckett até uma sala lateral, consciente do peso do olhar de Brennan em suas costas, consciente dos sussurros que começavam agora, espalhando-se pelo ambiente como ondulações na água. A nova oficial de supervisão. Uma mulher. Uma SEAL, claro, mas supervisão papelada. Fiscalização. Guerreira de prancheta. Deixem que pensem isso. Deixem que subestimem. Ela passará a carreira inteira sendo subestimada e passará a carreira inteira provando que estavam errados. A sala administrativa era apertada mal, havia espaço para uma mesa e 2 arquivos. O cabo Beckett puxou uma cadeira para ela e ficou pairando incerto perto da porta. Ele era jovem, talvez 25 anos, com o tipo de energia nervosa de quem viu algo e não sabe o que fazer com isso. Obrigada, cabo. Ela manteve a voz neutra. Os arquivos. Sim, senhora. Eles... estão no sistema. Acesso digital. Vou pegar suas credenciais. Ele abriu um bloco de notas e começou a escrever, mas parou. Olhou para ela. Olhou para o chão. Senhora, posso. Isso aqui é privado. Os instintos de Garrett despertaram. Pode ser. Beckett fechou a porta e abaixou a voz. Eu ouvi dizer que a senhora viria, que estava aqui por causa do suboficial mestre Hollister. Ele engoliu em seco. Eu queria que a senhora soubesse. Ele era um homem bom. O que aconteceu com ele não foi certo. Você estava aqui quando ele morreu. Sim, senhora. Eu vi tudo. Vi a corda arrebentar. Vi ele cair. As mãos dele se fecharam em punhos, depois relaxaram. Mas, senhora, eu também vi o sargento-mestre Brennan inspecionando aquele equipamento 2 horas antes. Vi ele lá em cima na plataforma mexendo nos pontos de ancoragem. E quando perguntei o que ele estava fazendo, ele mandou eu cuidar da minha vida e voltar para o meu posto. O ar naquela sala minúscula pareceu ficar muito fino. Você relatou isso a alguém? Tentei. Fui ao oficial de segurança da base. Registrei uma declaração preliminar. A voz dele caiu ainda mais. 3 dias depois, o capitão Tig apareceu nos meus alojamentos. Disse que eu devia estar enganado. Que Brennan só estava fazendo verificações de segurança rotineiras como sempre. Disse que se eu continuasse insistindo num relato falso, isso poderia prejudicar minha carreira. Fazer parecer que eu não aguentava a pressão. Garrett manteve a expressão neutra, mas por dentro, gelo se formou ao longo de sua coluna. O que você fez? Recuei. Retirei minha declaração. Disse que devo ter interpretado errado. Finalmente ele ergueu os olhos para ela e ela viu vergonha ali. Medo. E algo mais duro por baixo. Me arrependo todos os dias. Porque o suboficial mestre Hollister estava tentando nos ajudar, tentando consertar este lugar. E nós deixamos ele morrer por isso. Ela se inclinou levemente para a frente. Cabo Beckett, preciso que você entenda uma coisa. Se estiver disposto a testemunhar o que acabou de me contar, se estiver disposto a registrar oficialmente, eu posso protegê-lo. Mas tem que ser oficial. Tem que estar documentado. Eu sei, senhora. Ele endireitou a postura um pouco da disciplina militar, retornando. É por isso que estou dizendo agora. Tenho 6 anos no corpo. Eu amo os fuzileiros. Mas não assim. Não com alguém como Brennan fazendo todos nós parecermos ruins.
Ele hesitou. Há mais uma coisa que a senhora precisa saber. Eu não sou o único. Há outros que já estiveram no lado errado dos métodos de treinamento dele, mas estão com medo. Medo de retaliação, medo de serem marcados. Consiga nomes para mim, discretamente. Nenhuma abordagem oficial, ainda apenas nomes de pessoas que talvez estejam dispostas a falar se souberem que terão proteção. Ela puxou um cartão com suas informações de contato e entregou a ele. E cabo cuidado. Se eles agiram contra Hollister, não vão hesitar com você. Ele pegou o cartão, assentiu e saiu. Garrett ficou sozinha no escritório processando tudo. Então não era paranoia. Não era luto criando conspirações. Não eram acidentes. Brennan estivera naquela corda. Estivera mexendo no equipamento. E quando alguém tentou denunciar o próprio Teague, sufocou tudo. Ela pegou o telefone, abriu o aplicativo de mensagens criptografadas e digitou rapidamente. Almirante Carson testemunha confiável para a morte de Hollister. Suspeita de adulteração de equipamento. Preciso de canal seguro para transferência de evidências. A resposta chegou em 30 segundos. Reconhecido. Canal estabelecido. Proceda com extrema cautela. Eles estão observando. Ela apagou ambas as mensagens, depois abriu o laptop e começou a acessar os registros de treinamento. Se Brennan tinha um padrão, se já fizera isso antes, haveria vestígios. Falhas de equipamento, lesões e incidentes que pareciam rotineiros no papel, mas formavam um quadro quando reunidos. Ela passara 4 anos como sniper. Paciência era sua especialidade, esperar pelo tiro perfeito, o momento em que tudo se alinhar e o alvo entrar na mira. Isto era a mesma coisa. Coletar inteligência, identificar o padrão, esperar a abertura, então disparar o tiro que encerraria tudo. A sessão de treinamento da tarde foi brutal por qualquer padrão. Garrett ficou na borda do tatame principal, prancheta em mãos, observando Brennan colocar uma dúzia de recrutas em algo que ele chamava de condicionamento de estresse de combate. Era essencialmente afogamento controlado em terra firme. Cada recruta fazia turnos em uma posição de submissão, enquanto o parceiro aplicava pressão simulando o pânico da privação de oxigênio, sem o perigo real. Exceto que a linha entre simulação e perigo real era mais fina do que as regulamentações permitiam. Ela observou Brennan demonstrar em um voluntário um cabo dos Marines que claramente já fizera aquilo antes. A técnica era perfeita. Mata-leão clássico, um braço ao redor da garganta, o outro apoiando a cabeça por trás. Brennan explicava tudo calmamente, profissionalmente, pontos de pressão, restrição do fluxo sanguíneo, duração segura. Eles vão bater aqui. Ele demonstrou a mão do cabo batendo 2 vezes em seu antebraço. Esse é o sinal. Você solta imediatamente. Não depois de terminar sua contagem. Não depois de dar o recado. Imediatamente. Ele soltou. O cabo arfou e assentiu, e o grupo seguiu para a prática. Perfeito. Manual puro. Mas Garrett conhecia operadores o suficiente para saber a diferença entre o que as pessoas fazem quando são observadas e o que fazem quando acham que ninguém vê. Brennan sabia que ela estava ali. Sabia que ela estava documentando tudo. Sabia que cada movimento estava sendo avaliado. Isso era a versão higienizada, a apresentação. Ela queria ver o que acontecia depois que o show acabasse. Pelas 2 horas seguintes, ela anotou tudo: tempos, participantes, técnica, execução. Tudo dentro do regulamento. Tudo profissional. Brennan conduziu a sessão sem desperdício, sem hesitação. Instruções claras, correções imediatas. Ele era bom nisso. Esse era o problema, bom o suficiente para esconder o pior. Às 18h, a sessão terminou. Recrutas saíram exaustos, pingando suor. Brennan aproximou-se dela, toalha no pescoço, respiração quase normal. Impressões. Comandante, sua técnica é sólida. Instrução clara. Ela não levantou os olhos da prancheta. Os tempos ficaram dentro do regulamento. Protocolos de segurança observados. Fico feliz em ouvir isso. Ele tomou um gole da garrafa de água. Sabe o suboficial mestre Hollister,
também costumava observar nossas sessões. Ele apreciava o que tentávamos fazer aqui. Construir guerreiros que não desistem sob pressão. Ela levantou o olhar a isso encontrando os olhos dele. O suboficial mestre Hollister também acreditava em fazer as coisas do jeito certo. Não apenas difícil. Certo. Certo e difícil não são mutuamente exclusivos, senhora. Não. Mas difícil sem certo. É apenas brutalidade. Ela fechou a prancheta. Estarei de volta amanhã, sargento mestre. Mesma hora. Esperando ansiosamente. Ela deixou o salão de treinamento novamente consciente dos olhos que acompanhavam seus movimentos. No estacionamento, sentada no carro alugado com os vidros fechados e o ar-condicionado no máximo, ela finalmente permitiu-se soltar o ar. A máscara profissional escorregou por um instante e por baixo havia pura fúria gelada. Wade Hollister estivera exatamente onde ela estava. Observara Brennan conduzir sessões iguais àquela que ela acabara de testemunhar. Vira a mesma perfeição de manual, a mesma técnica impecável. E ele sabia assim, como ela sabia agora, que tudo aquilo era uma mentira. O telefone vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Amanhã à noite, 1900 horas. Treinamento avançado voluntário. Você deve ver isso. Um amigo Beckett só podia estar avisando sobre algo fora do horário oficial, algo que Brennan fazia quando achava que ninguém importante estava observando. Ela salvou o número e saiu do estacionamento. Tinha menos de 24 horas para se preparar, planejar posicionar-se para o que quer que estivesse vindo, porque alguma coisa estava vindo. Ela sentia isso do mesmo modo que um dia sentira posições inimigas antes que elas se revelassem. O peso de atenção hostil, a tensão de violência prestes a explodir. Ótimo. Que viesse. Ela já sobrevivera a coisas muito piores do que Reese Brennan. Sobrevivera a emboscadas talibãs, a horas de tiroteios, a seleção e treinamentos projetados para quebrar os melhores. Sobrevivera a perder o homem que fora como um pai para ela. Sobreviveria a isso também. E quando tudo terminasse, quando as provas estivessem reunidas, o caso montado e a verdade exposta, Brennan aprenderia a mesma lição que Wade Hollister passara 30 anos ensinando. Disciplina não era fraqueza. Era a arma que nunca errava. A manhã seguinte chegou fria e cinzenta, a névoa vinda do Pacífico, espalhando-se sobre Coronado como um cobertor úmido. Garrett estava no anexo a 05:30, uma hora antes das operações oficiais, movendo-se pelo ambiente vazio, com a atenção sistemática aos detalhes que a mantivera viva em 2 implantações de combate. Ela não estava apenas se familiarizando com o espaço. Estava mapeando. Cada carcaça de câmera, cada ponto cego, cada peça de equipamento que poderia falhar no momento conveniente. O sistema de segurança era mais antigo do que deveria ser câmeras analógicas, alimentando uma central de gravação escondida num armário de manutenção. Ela o encontrou destrancado, o equipamento vibrando suavemente no espaço escuro. Uma parede de monitores mostrava imagens granuladas de 16 ângulos diferentes, tatames, depósito de equipamentos, pista de obstáculos externa. A maioria das câmeras funcionava com carimbos de data e hora rolando continuamente no canto. A maioria, mas não todas. 3 monitores exibiam apenas estática. Ela verificou as etiquetas sob cada tela. Câmera 7. Sala principal. Canto nordeste. Câmera 11. Depósito de equipamentos. Câmera 14. Torre externa de Fast Rope. A torre onde Wade Hollister morreu. Garrett pegou o celular e fotografou os monitores apagados, depois abriu os registros do sistema no computador antiquado. O histórico mostrava falhas intermitentes há meses. A câmera 7 caíra 4 vezes nos últimos 60 dias, sempre durante sessões noturnas. A câmera 11 mostrava o mesmo padrão. E a câmera 14, a da torre, estava marcada como com defeito desde 2 dias antes da morte de Hollister. Conveniente. Conveniente demais. Ela ainda revisava os logs quando passos ecoaram no corredor. Rapidamente fechou a interface
e saiu do armário quase esbarrando em um homem que ela não reconhecia. Mais velho, talvez início dos 60, com cabelo grisalho e olhos de quem já vira demais. Vestia roupas civis, mas carregava-se com uma postura inconfundivelmente militar. Acordada cedo, comandante. A voz dele era cascalho e fumaça do tipo moldado por anos gritando ordens sobre o barulho de tiros. Poderia dizer o mesmo. Ela manteve o tom neutro, não exatamente desafiador. E o senhor é... suboficial-chefe de comando Dalton Reeves aposentado. Ele estendeu a mão e ela apertou. O aperto era firme a mão de alguém que passara a vida inteira fazendo trabalho pesado. Ainda presto consultoria aqui de vez em quando. Supervisão, controle de qualidade, garantindo que os padrões não caiam. Então estamos no mesmo ramo. Estamos. Ele inclinou a cabeça levemente, estudando-a com uma intensidade que parecia um radar rastreando o alvo. Porque, do meu ponto de vista, comandante Garrett, a senhora não está aqui para a supervisão rotineira. A senhora está aqui porque Wade Hollister era meu amigo e alguém o assassinou. As palavras pairaram no corredor estreito como fumaça. A mão de Garrett chegou a se mover em direção à arma antes que ela mesma a controlasse, forçando o corpo a voltar à neutralidade. Isso é uma acusação séria, suboficial-chefe. É uma situação séria. Reeves olhou pelo corredor, depois fez um gesto para uma pequena sala. Caminhe comigo. Ela o seguiu até o que parecia um depósito convertido em espaço de trabalho improvisado. Sem janelas, apenas armários de arquivo e uma mesa coberta de papéis. Reeves fechou a porta, girou a trava e se virou para ela. Wade e eu servimos juntos por 20 anos. Tempestade no deserto Panamá, uma dúzia de operações que você nunca vai ver em nenhum registro oficial. Ele foi o melhor SEAL que eu já conheci. A voz de Reeves carregava o peso de uma dor antiga contida com dificuldade. E há 6 meses, eu vi o corpo dele ser colocado numa ambulância porque alguém queria ele morto. O senhor estava aqui naquele dia, eu estava na plataforma de observação. Vi tudo. Ele foi até a mesa, puxou uma pasta debaixo de um monte de manuais. Wade sabia que algo estava errado neste lugar. Sabia no instinto do mesmo jeito que sabia quando uma operação estava prestes a desandar. Então ele começou a documentar. Quieto. Cuidadoso. Construindo um caso. Ele entregou a pasta. Dentro havia dezenas de páginas relatórios de incidentes, anotações manuscritas, fotografias de ferimentos, nomes e datas de 2 anos para trás. E no centro de quase todos os incidentes, um nome se repetia: Sargento-Mestre Rhys Brennan. Wade coletou tudo isso. Garrett folheou as páginas, seu olhar treinado, captando padrões e estrangulamentos prolongados, força excessiva, recrutas com ferimentos que não combinavam com as explicações oficiais. Coletou. E ia enviar tudo pelos canais apropriados. Fazer uma denúncia formal. Solicitar uma investigação completa. A mandíbula de Reeves se apertou. Então, 2 dias antes da reunião marcada com o comandante da base, a corda se rompeu. O cabo Beckett me disse que viu Brennan na torre naquela manhã. Beckett é um bom garoto. Assustado, mas bom. Reeves sentou pesadamente na cadeira, parecendo subitamente carregar seus 62 anos. E ele não é o único que viu coisas, comandante. Mas quando o capitão Tigg apareceu para intimidá-lo, a mensagem ficou clara. Mantenha a boca fechada, ou sua carreira acaba. Garrett fechou a pasta e a segurou contra o peito. Por que o senhor não veio a público? O senhor supera a patente de todos nesta instalação. Sou aposentado, consultor civil, sem autoridade além de uma papelada de capacidade de aconselhamento. A amargura na voz dele era afiada como lâmina, e eu não tinha prova. Wade manteve a investigação compartimentalizada. Não me contou tudo caso algo acontecesse com ele. Segurança operacional inteligente. Mas significou que quando ele morreu, a maior parte das provas morreu com ele. Não todas. Garrett tocou na pasta. Isto é substancial. É um começo. Mas não vai bastar. Não contra Tigg. Não sem algo definitivo.
Reeves se levantou, foi até um dos arquivos e puxou um pequeno dispositivo eletrônico, um disco rígido portátil. Wade instalou sensores de movimento auxiliares por toda a instalação, fora da rede principal. Fonte de energia independente, escondidos em compartimentos de equipamento e suportes estruturais. Ele sabia que as câmeras oficiais viviam falhando. O pulso de Garrett acelerou. Eles ainda estão operacionais, alguns. Eu venho mantendo os sensores desde que ele morreu, esperando o momento certo, a pessoa certa. Ele entregou o dispositivo. As filmagens estão criptografadas. A senha é Trident 227. Era o número da turma do Bud S., do Wade. Ela pegou o drive e o guardou no bolso. Por que me dar isso agora? Porque você está aqui pelos motivos certos. Porque você foi o legado do Wade, a operadora de quem ele mais se orgulhava de ter treinado. A expressão de Reeves suavizou um pouco. E porque ontem à noite recebi informação de que Brennan está planejando algo. Uma sessão de treinamento voluntária hoje, fora do horário, fora do registro, do tipo em que acontecem acidentes. A mensagem de texto, o aviso de Beckett. Ele vai vir atrás de mim. Ela disse mais constatação do que pergunta. Ele vai testá-la. Ver se você quebra, se você desiste, se você dá a ele uma desculpa para tirá-la do caminho do mesmo jeito que tirou todos os outros que chegaram perto demais. Reeves foi até a porta e destrancou-a. Mas, comandante, você precisa entender uma coisa. Brennan não é apenas um instrutor fora de controle. Ele é um veterano de combate condecorado com demônios que nunca processou. E Tig o convenceu de que treinamento agressivo é a única barreira entre guerreiros americanos e o fracasso. Na cabeça dele, ele está fazendo o certo. Não importa o que se passa na cabeça dele se os métodos dele matam pessoas. Não importa. Reeves abriu a porta, mas parou antes de sair. As últimas palavras de Wade para mim foram sobre você. Disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria procurar a comandante Nora Garrett. Disse que você era quem poderia terminar o que ele começou. Os olhos dele encontraram os dela. Não me faça dizer a ele que falhei. E então ele se foi desaparecendo na rotina matinal da instalação como fumaça. Garrett ficou sozinha na pequena sala, a pasta numa mão, e o disco rígido no bolso, sentindo o peso de tudo repousar sobre seus ombros. Isso já não era apenas sobre expor um instrutor violento. Era sobre proteção institucional, sobre oficiais superiores se fechando em bloco, sobre uma cultura que valorizava resultados acima de regulamentos e punia quem ousasse questionar o sistema. Wade Hollister havia questionado o sistema, e o sistema o matou. Ela não cometeria o mesmo erro. Ela não iria questionar. Ela iria documentar, expor e incendiar tudo com a mesma frieza eficiente com que passara anos acertando disparos de precisão a 1 quilômetro de distância. Mas antes precisava sobreviver àquela noite. O dia passou em um borrão de deveres oficiais. Garrett participou da formação matinal, observou blocos de treinamento, revisou registros de equipamento e manteve sua máscara profissional enquanto sua mente trabalhava planos táticos. Brennan conduziu suas sessões com a mesma precisão de manual do dia anterior. Técnica perfeita. Instrução clara. Tudo conforme o regulamento. A performance continuava, mas ela reparou em pequenos detalhes. A forma como os outros instrutores cediam a ele mesmo quando não era o graduado mais antigo ali. Como os recrutas ficavam tensos quando ele se aproximava. O silêncio pesado quando ele falava não. O silêncio disciplinado, mas sim medo fantasiado de respeito. E também percebeu Beckett mantendo distância dela durante o expediente, mas trocando um olhar rápido, um aceno quase imperceptível. Confirmação. Às 17h, Garrett voltou para seus alojamentos temporários na base, uma pequena unidade no Boque. Trocou o uniforme por roupas de treino shorts de compressão pretos e uma camiseta cinza de PT da Marinha. Enfaixou as mãos cuidadosamente com voltas metódicas que protegiam os ossos pequenos dos dedos e dos nós dos punhos.
Alongou-se devagar, trabalhando cada movimento da rotina que Wade Hollister lhe ensinara anos antes. A preparação salva vidas, Nora. A voz dele ecoou em sua memória nítida, como se estivesse ao seu lado. A luta é vencida ou perdida antes de começar nas decisões que você toma quando está calma e pensando com clareza. Ela retirou a Kimber 1911 da bolsa, verificou a câmara por hábito, depois trancou a arma no cofre do quarto. Para onde estava indo, uma arma de fogo não ajudaria. Aquilo seria resolvido nos tatames do jeito antigo, corpo contra corpo, vontade contra vontade. Às 18h45, ela voltou ao anexo. O estacionamento estava menos cheio do que durante as operações diurnas, mas ainda havia uma dúzia de veículos. Ela reconheceu a caminhonete de Brennan, o sedã de Beckett. Outros não. O salão principal de treinamento estava iluminado, mas silencioso. Ela entrou pela porta lateral e encontrou cerca de 15 pessoas presentes, na maioria instrutores juniores e recrutas seniores, aqueles suficientemente famintos ou tolos para se voluntariar para treinamento extra. Eles olharam quando ela entrou, surpresa, passando pelos rostos. Brennan estava no centro do tatame principal, mãos nos quadris, um leve sorriso nos cantos da boca. Comandante Garrett não esperava vê-la aqui esta noite. Você colocou voluntário no cronograma, sargento mestre. Eu me voluntariei. Ela caminhou em direção ao tatame, mantendo os movimentos casuais relaxados. Predadores sentiam o cheiro do medo. A menos que haja algum motivo para eu não estar aqui. Nenhum motivo, senhora. Estamos apenas conduzindo um treinamento avançado. Cenários de alta intensidade e inoculação ao estresse de combate. Ele fez um gesto ao redor da instalação. A senhora vai notar que as câmeras corporais estão desligadas. Isto é extraoficial, não gravado. Descobrimos que recrutas respondem melhor sem a pressão da documentação. Abordagem interessante. Ela pisou no tatame e começou a alongar. Embora isso levante questões sobre responsabilidade. A responsabilidade vem dos resultados, comandante. Enviamos guerreiros para o combate que não quebram, que não desistem, que continuam lutando mesmo quando cada instinto grita para eles se renderem. A voz dele alcançou o grupo, observando. Esse tipo de resiliência não se constrói em condições esterilizadas. É forjado no fogo. O suboficial mestre Hollister tinha uma filosofia diferente. Ele acreditava que disciplina e intensidade não eram mutuamente exclusivas. Algo passou pelos olhos de Brennan. Raiva, talvez. Ou o reconhecimento de que ela havia invocado um nome que carregava peso. O suboficial mestre Hollister foi um grande SEAL, mas veio de outra era. O inimigo evoluiu. Nosso treinamento tem que evoluir junto, ou abandonamos os princípios que nos tornaram eficazes em primeiro lugar. Ela terminou de alongar e endireitou-se. Mas não estou aqui para debater filosofia, sargento mestre. Você está conduzindo um treinamento. Eu estou observando. Então, mostre o que tem. A próxima hora foi violência controlada. Brennan submeteu o grupo a cenários que empurravam cada limite físico e mental, treinos de grappling, além do ponto de fadiga, posições de submissão mantidas, além do permitido agressão controlada que às vezes ultrapassava o controle e entrava em território mais sombrio. Garrett observou tudo, gravando cada detalhe na memória. As técnicas eram corretas, a instrução clara, mas a intensidade atravessava linhas que existiam por motivos muito sólidos. Ela viu um jovem Marine bater para sair de um triângulo, o sinal claro, desesperado, e viu Brennan segurar por mais 3 segundos antes de soltar. Viu o rapaz arfar, tossir, lágrimas escorrendo enquanto Brennan permanecia sobre ele. Em combate, o inimigo não solta quando você bate. Você luta até escapar ou até morrer. Era a mesma lógica, a mesma justificativa. E na superfície, até fazia um tipo distorcido de sentido. Mas havia uma diferença entre treinamento que simulava estresse e treinamento que infligia trauma. Wade Hollister conhecia essa diferença e tentara ensiná-la. Às 20h40, Brennan chamou um intervalo.
A maioria do grupo desabou nos bancos ofegante, alcançando garrafas de água. Mas a atenção de Brennan estava focada em Garrett. Comandante, a senhora tem observado por um bom tempo. Gostaria de participar. Sentir na pele o que estamos realmente fazendo aqui. Era a armadilha pela qual ela esperava o momento em que ele testaria se ela realmente sustentava suas credenciais de SEAL, ou se era apenas mais uma oficial de supervisão que perdera o fio da navalha por trás de uma mesa. O que tinha em mente Sargento Mestre cenário básico? Você e eu. Uma luta demonstrativa. Mostrar aos recrutas como a técnica adequada parece quando executada por operadores experientes. Ele sorriu toda a cortesia profissional. A menos que prefira não participar, claro. Recusar a marcaria como fraca alguém que não se colocaria no mesmo risco que exigia dos outros. Mas aceitar significava entrar no território dele, sob as regras dele, sem câmeras, sem testemunhas oficiais. No canto, ela encontrou o olhar de Beckett. Ele deu o mais sutil aceno negativo, um aviso. Ela sorriu fria. Vamos lá, sargento mestre. Eles se posicionaram no centro do tatame. Sem equipamento de proteção, sem árbitro, apenas 2 operadores treinados e o espaço entre eles. O grupo em volta formou um círculo frouxo silencioso, sentindo que aquilo era mais do que uma demonstração. Regras padrão, anunciou Brennan. Posições de submissão, golpes controlados. Tap, encerra o combate. Ele rolou os ombros solto, confiante. Comandante, quando quiser. Eles circularam uma vez, testando distância e tempo. Garrett se movia com a economia de movimento que vinha de anos de experiência operacional, nenhum gesto desperdiçado, cada passo deliberado. Brennan combinava da eficiência, mas com uma borda agressiva contida a custo. Ele atacou primeiro um jab de teste que ela desviou com facilidade. Ela contra-atacou com um chute baixo que ele defendeu sem esforço, ambos sentindo alcance e ritmo reflexos. Por 30 segundos, foi exatamente o que Brennan prometera, uma demonstração entre iguais, técnica e controlada. Então ele entrou em queda. A mudança de nível foi explosiva, bem cronometrada. Garrett defendeu com forma exemplar, mas ele ajustou no meio do movimento e a empurrou para trás. Eles atingiram o tatame com força, o peso dele pressionando contra ela, e ela sentiu seu antebraço deslizar sobre sua garganta. Ainda não encaixado. Posição defensiva. Nada demais. Ela girou o quadril, criando espaço, começando a escapar. Foi então que o peso dele mudou, quando a pressão aumentou além do necessário. Quando ela sentiu o antebraço dele pressionar sua traqueia com uma intenção que ia muito além de uma demonstração. As mãos dela subiram, encontraram o punho dele tentando aliviar a pressão, mas ele era forte, experiente e sabia exatamente o que estava fazendo. Ela deu um tap. Claro, solte. Ele não soltou. Ela bateu 2 vezes. Sinal de emergência. Você está excedendo o protocolo. Ele segurou. 4 segundos. 5 segundos. A visão dela começou a se estreitar, aquele túnel familiar quando a privação de oxigênio toma o corpo. 6 segundos. 7 segundos. Os rostos ao redor borraram e em algum lugar distante, ela ouviu alguém gritar Beckett, talvez. Outro instrutor. Mas o som vinha de muito longe. 8, 6 segundos. Então, finalmente, ele soltou. Garrett caiu no tatame, arfando a garganta, queimando a visão embaralhada. Sentiu mãos tentando ajudá-la a sentar. Ouviu a voz de Brennan acima dela. Está bem, comandante. Às vezes, no calor do momento, na intensidade, os sinais passam despercebidos. Ela não conseguia falar ainda, apenas focar em arrastar ar para dentro dos pulmões. As mãos foram ao pescoço, sentindo o calor se acumulando ali, a contusão que amanheceria escura. E naquele momento, deitada de costas, lutando para respirar, ela sentiu o fantasma daquele dia em Helmand, o dia em que Wade salvou sua vida, jogando-se na linha de fogo. O dia em que ela aprendeu que o pânico mata, mas a disciplina salva. A voz dele atravessou a memória.
Atravessou a dor presente clara, como se estivesse ao lado dela. Fique calma, Nora. Respire. Pense. Sobreviva. Ela se forçou a ficar de pé, afastou as mãos que tentavam ajudá-la e ficou em pé sobre pernas que mal sustentavam seu peso. Brennan a observava com algo que se parecia com satisfação sua máscara de preocupação profissional, mal escondendo isso. Acho que segurei um pouco mais do que pretendia. Acontece em treinamentos ao vivo. Garrett encontrou os olhos dele e deixou que ele visse absolutamente nada nos dela. Nenhum medo, nenhuma raiva, nenhuma reação, nenhum reconhecimento de que ele acabara de cruzar uma linha. Nenhum sinal de que ela quebraria amanhã. Ela apenas o encarou por 3 longos segundos, depois virou e saiu do tatame. No vestiário sozinha, permitiu-se encostar na parede fria de azulejos e tremer. Não de medo, mas de uma raiva tão pura que parecia estar parada perto demais de um motor a jato. Ele havia feito exatamente o que Wade Hollister documentara. Exatamente o que havia machucado outros, intimidado, silenciado, afastado. E fizera isso com ela no segundo dia para enviar uma mensagem. Este é o meu território. Me desafie, e é isso que acontece. Com os dedos ainda trêmulos, ela pegou o telefone, abriu a câmera e fotografou a marca já escurecendo em sua garganta. Documentou a hora, a data, o local. Depois enviou mensagem para Reeves. Aconteceu. Precisamos falar. Local seguro. A resposta veio imediatamente. Sala de armazenamento. 20 minutos. Venha sozinha. Garrett se limpou, vestiu roupas civis e saiu pela porta lateral. Não olhou de volta para o salão de treinamento. Não reconheceu os poucos carros restantes no estacionamento. Apenas saiu dirigindo. Ela deu a volta pela base e entrou por um portão diferente, usando sua identidade militar, e estacionou 3 prédios distante do anexo. A instalação estava escura agora, operações oficiais encerradas. Usou seu código de acesso para entrar por uma porta traseira, andou pelos corredores sombreados com silêncio treinado e encontrou Reeves esperando na pequena sala. Ele precisou de apenas um olhar para sua garganta e seu rosto endureceu como pedra. Quando ele perguntou: há 30 minutos. Sessão voluntária. Sem câmeras. Luta demonstrativa. Ela entregou o telefone com as fotos. Ele segurou 6 segundos depois do tap. Há testemunhas, mas todas do lado dele. Reeves já estava conectando o disco rígido ao laptop. Os sensores auxiliares do Wade devem ter capturado. A cobertura está posicionada para os pontos cegos do sistema oficial. Os dedos dele voaram pelo teclado, senhas, diretórios criptografados, arquivos ocultos. Se os sensores estivessem ativos, se a bateria de reserva tivesse aguentado. A tela tremeu. Apareceu uma imagem granulada, filmagem infravermelha, mostrando assinaturas de calor contra a escuridão. O ângulo vinha do alto nas vigas, olhando para baixo no tatame principal. Garrett assistiu a si mesma e Brennan circulando, engajando, indo ao chão. Assistiu o braço dele travar em sua garganta. Assistiu se bater uma vez, 2 vezes. Assistiu seu corpo começar a ficar mole, enquanto ele continuava, e continuava, e continuava. O timestamp no canto da tela era implacável, 8,6 segundos do primeiro tap, até a liberação. Peguei você. Reeves sussurrou. Nós pegamos ele. Mas Garrett balançou a cabeça. Não é suficiente. Um incidente. Uma perspectiva. Filmagem de um sistema não autorizado. Os advogados dele vão argumentar que foi acidente de treinamento. Sinal perdido no calor do momento. Precisamos de padrão. Precisamos de múltiplos incidentes. Então vamos esperar ele fazer de novo. Não. A voz dela era firme. Nós criamos as condições para ele fazer de novo. Mas desta vez, nós controlamos as circunstâncias. Ela se endireitou o plano tomando forma enquanto falava. Vou solicitar uma avaliação formal de prontidão de combate. Demonstração oficial.
Com observadores da JAG e presença do comando, vou colocar Brennan como instrutor principal. Ele vai se comportar seguir o manual até o momento em que eu der um motivo para não seguir. Até eu colocá-lo em uma situação em que o ego dele e o padrão dele ultrapassem sua disciplina. Ela encontrou os olhos de Reeves. Wade morreu construindo este caso. Beckett e outros arriscaram suas carreiras tentando impedir isso. Eu não vou deixar continuar. Reeves a estudou por um longo momento, depois assentiu devagar. Você está armando uma armadilha. Eu estou seguindo o regulamento. Ele é que vai acioná-la. Ela pegou o telefone e começou a redigir o pedido formal. Preciso que todos os sensores auxiliares estejam operacionais e gravando. E preciso que Beckett esteja pronto para testemunhar se isso chegar a um procedimento formal. Beckett está com medo. Tig já intimidou ele uma vez, então nós vamos protegê-lo. Vamos dar cobertura, tornar impossível qualquer retaliação. Os dedos dela se moviam pela tela precisos e metódicos. Isso vai funcionar, suboficial-chefe, ela disse, porque Brennan não consegue se controlar. Ele fez isso tantas vezes, saiu impune, tantas vezes que acha que é intocável. Essa é a fraqueza dele. E se estiver errada, Reeves perguntou, se ele se controlar durante a demonstração, então teremos a filmagem dele quase me sufocando durante um treinamento não autorizado. Usamos o que temos e construímos a partir daí. Ela apertou enviar. O pedido subiu pelos canais oficiais até o comando da base e, inevitavelmente, até o capitão Tig. Mas eu não estou errada, ela murmurou. Homens como Brennan sempre cometem o mesmo erro. Pensam que poder é a mesma coisa que estar certo. Reeves salvou a filmagem em vários backups e entregou um para Garrett. Wade ficaria orgulhoso de você. Wade me diria que estou sendo imprudente. Ele diria mesmo. O velho SEAL esboçou um quase sorriso, mas ficaria orgulhoso mesmo assim. Garrett deixou o escritório, o drive de backup, seguro no bolso, junto com a pasta da documentação do Wade. Ela tinha menos de 48 horas antes da avaliação formal ser marcada. 48 horas para preparar, posicionar todas as peças, garantir que quando Brennan fizesse seu movimento, seria o último que faria em uma instalação militar. No carro sozinha no estacionamento escuro, ela permitiu-se um momento de vulnerabilidade. A mão subiu à garganta sentindo a contusão sensível, e ela fechou os olhos contra a lembrança da província de Helmand, contra o peso do que estava prestes a fazer. Estou terminando isso. Suboficial mestre sussurrou para o fantasma que a assombrava havia 6 meses. Não importa o custo. Estou terminando o que você começou. Então ligou o motor e dirigiu-se para a Pumata noite californiana, uma guerreira carregando provas de corrupção institucional e a determinação de ver a justiça ser feita. Reese Brennan havia enviado sua mensagem. Agora era a vez dela responder, e quando o fizesse, não seria com violência, intimidação ou qualquer ferramenta que ele compreendesse. Seria com a única arma contra a qual ele não tinha defesa, a verdade. Documentada, irrefutável, empunhada com a precisão de um tiro de sniper. A prestação de contas estava chegando e, desta vez, o protocolo golpearia mais forte do que qualquer punho poderia. A notificação chegou pelos canais oficiais às 08h47 do dia seguinte. A comandante Garrett estava em seus alojamentos temporários com o café esfriando ao lado do laptop e leu o e-mail do comando da base 3 vezes para ter certeza de que entendia cada palavra. Programa de Integração de Combate. Avaliação formal. Agendada para sexta-feira, 1600 horas. Instrutor-chefe, Sargento-mestre, Reese Brennan, USMC. Observadores, Capitão Marshall Tig. Tenente-comandante, Sarah Vance Jag. Autorização do comandante da base. Todos os presentes em uniforme de gala. Sistemas de gravação ativos e monitorados. 48 horas. Ela havia pedido uma avaliação, e eles forneceram uma, mas a lista de observadores apertou seu estômago.
Teague estaria lá, protetor de Brennan, antigo comandante, o homem que sufocara investigações, que intimidara testemunhas. Sua presença era uma ameaça e uma oportunidade. Ele estaria lá para proteger seu Marine, o que significava que ele estaria vendo quando tudo desmoronasse. O telefone vibrou. Mensagem de Reeves. Vai a notificação. Todos os sistemas verdes do nosso lado. Sensores auxiliares ativos e com backup em 3 servidores seguros. Aconteça o que acontecer, teremos prova. Ela digitou Beckett pronto. A resposta veio. Assustado, mas firme. Estou trabalhando com ele. Ele aguenta. Garrett fechou o laptop e foi até a janela. Do lado de fora, o sol matinal queimava os restos da névoa, iluminando o Coronado na luz dura da Califórnia. Em menos de 2 dias, ela ficaria diante do comando da base do JAG e do homem que matara Wade Hollister e desencadearia o confronto final. Tudo pelo que ela havia trabalhado. Tudo pelo que Wade morrera. Tudo comprimido em uma única demonstração que ou exporia a verdade ou encerraria sua carreira. Sem pressão. Ela passou a manhã no anexo mantendo suas funções oficiais, observando sessões de treinamento, documentando tudo com precisão mecânica. Brennan conduziu o bloco matinal com a mesma perfeição de manual de sempre. Técnica limpa. Instrução clara. Aderência perfeita ao protocolo. Ele sabia que a avaliação formal estava chegando. Provavelmente Teague já o havia alertado para manter tudo impecável. Mas ela o pegou olhando para ela pequenos olhares quando achava que ela não via. Olhares avaliadores, calculados. Ele sabia que ela havia solicitado a avaliação. Sabia que não era supervisão rotineira. E por trás daqueles olhos frios, ele estava planejando sua própria resposta. Ótimo! Que ele planejasse. Ela tinha sido sniper por 4 anos e aprendera que os melhores planos consideram o que o inimigo vai fazer, não o que você espera que faça. Brennan tentaria controlar a demonstração. Tentar performar perfeitamente. Tentar fazê-la parecer paranoica por pedir escrutínio oficial. Mas homens com padrões não conseguiam quebrá-los sob pressão. Eles dobravam a aposta. Às 12, ela estava revisando registros de equipamento quando o cabo Beckett apareceu na porta do escritório. Ele parecia abatido, pálido, como se não dormisse há dias. Senhora, a senhora tem 1 minuto. Ela fechou a porta atrás dele, mantendo a voz baixa. O que aconteceu? O capitão Teague esteve aqui esta manhã antes da senhora chegar. As mãos de Beckett se entrelaçavam nervosas, cheias de energia que não tinham para onde ir. Ele me chamou de lado. Perguntou sobre minha declaração, aquela que eu retirei sobre o acidente do suboficial mestre Hollister. Gelo se formou no peito de Garrett. O que ele disse? Disse que soube que eu andei conversando com a supervisão. Que esperava que eu não estivesse reconsiderando minha posição porque falsas acusações contra marines condecorados têm um jeito de arruinar carreiras. Beckett levantou os olhos para ela. Senhora, ele sabe. De algum jeito ele sabe que eu falei com a senhora. Você disse alguma coisa a ele? Não, senhora. Mas ele deixou claro que se eu testemunhar na avaliação, se eu disser qualquer coisa que contradiga a narrativa oficial, eu estou acabado. Não só aqui, em qualquer lugar. Garrett foi até a janela trabalhando mentalmente os ângulos. Teague era inteligente, tinha que ser para chegar a capitão. Ele vira o pedido de avaliação dela conectar ao depoimento retirado de Beckett e agora estava tentando neutralizar o ponto fraco. Clássico contra a inteligência, identificar a vulnerabilidade e eliminá-la antes que ela se torne ameaça. Cabo. Vou ser direta. O que estou prestes a fazer será perigoso para todos os envolvidos. Teague tem poder, conexões e a disposição de usar ambos. Se você quiser recuar agora, se decidir que sua carreira é mais importante que a verdade, eu vou entender. Beckett ficou em silêncio por um longo momento. Depois endireitou-se e algo mudou em sua postura. O medo ainda estava lá, mas havia aço embaixo dele. O suboficial mestre Hollister morreu porque tentou fazer o certo.
Eu não vou desonrar a memória dele fazendo o errado para me salvar. Ele pegou o telefone e abriu o aplicativo de vídeo. Eu gravei aquela sessão de treinamento. Quando Brennan sufocou a senhora. Não é ótima qualidade, mas dá para ver tudo. A posição, os taps. Quanto tempo ele segurou. Ela pegou o aparelho. Assistiu ao vídeo granulado. Era exatamente o que os sensores de Reeves haviam capturado, só que de outro ângulo. Uma terceira prova. Uma terceira fonte. Todas mostrando a mesma verdade condenatória. Envie isso para este endereço. Ela anotou uma conta segura criada através do gabinete do almirante Carson. Criptografe. Depois apague do seu telefone. E do backup na nuvem. Se Tig verificar seus dispositivos, não pode haver nenhum rastro. Sim, senhora. Ele iniciou a transferência, depois a olhou de novo. Comandante, posso perguntar uma coisa? Pergunte. Nós vamos vencer. Era a pergunta que a perseguia desde a morte de Wade. A pergunta que a mantivera acordada tantas noites, que fazia cada decisão parecer um precipício. Mas olhando para aquele jovem Marine, que encontrara coragem para se levantar apesar das consequências, ela sabia que só havia uma resposta possível. Sim, cabo. Nós vamos vencer, porque a verdade não se importa com patente política ou quem tem os amigos mais influentes. Ela simplesmente é. E quando aparece à luz, quando todos podem vê-la, nem mesmo Tig pode fazê-la desaparecer. Ela só esperava estar certa. As 36 horas seguintes passaram em um borrão de preparação. Garrett coordenou com Reeves para garantir que todos os sensores auxiliares estivessem operacionais durante a avaliação. Revisou o layout da instalação com precisão tática, identificando linhas de visão e posições de câmera, garantindo que não houvesse pontos cegos no momento crítico. Redigiu sua declaração para o JAG Clínica detalhada sem dramatizações. E treinou. Treinou por horas. Trabalhou em cenários de grappling, perfurou escapes de submissão, preparou o corpo para o que viria porque ela sabia com a certeza de anos de combate que Brennan tentaria algo durante a demonstração. O ego dele não permitiria outra coisa. A manhã de sexta chegou com o céu sem nuvens e o calor subindo rápido. Garrett vestiu seu uniforme caque de serviço, impecável medalhas, alinhadas em fileiras precisas sobre o bolso esquerdo. 2 corações púrpura das campanhas no Afeganistão, uma estrela de bronze com dispositivo de valor, a medalha de comenda da Marinha e dos fuzileiros, e no topo, o tridente SEAL. Ela prendeu o tridente original de Wade Hollister ao lado do seu próprio, um tributo, um juramento, um lembrete do que estava prestes a fazer. Reeves havia entregado o tridente a ela na noite anterior, pressionando-o em sua mão sem dizer uma palavra. O metal estava gasto suavizado por décadas de uso, o ouro apagado, mas de alguma forma ainda mais real por isso. Para dar sorte, suboficial-chefe, ela sussurrou para a sala vazia. E para fazer justiça. Às 15h30, ela chegou ao anexo. O salão principal de treinamento havia sido transformado. O caos casual habitual, equipamentos espalhados, recrutas passando instrutores gritando, dera lugar a uma formalidade quase cerimonial. Cadeiras alinhadas em fileiras diante do tatame de demonstração. Uma mesa de observadores, equipada com câmeras gravação e pilhas de documentos. Cerca de 60 pessoas presentes. Pessoal da base, instrutores suboficiais seniores, todos atraídos por algo que claramente não era rotina. O capitão Marshall Teague estava próximo à mesa de observadores falando em voz baixa com a representante da JAG. Ele parecia saído de um catálogo militar, 1,80 de agressividade contida em uniforme de gala, o peito coberto de medalhas, cada movimento marcado pela leitura constante de ameaças. Quando Garrett entrou, ele ergueu o olhar e algo passou por seu rosto. Reconhecimento. Cálculo. Avaliação de risco. Ela manteve a expressão neutra e se dirigiu à posição designada. Do outro lado do tatame, Brennan estava com outros instrutores também em uniforme de gala. Parecia calmo, confiante.
cada centímetro o Marine condecorado e intocável que sempre fora. E por que não estaria ele já fizera esse tipo de demonstração centenas de vezes? Sempre saíra ileso, sempre protegido pelo sistema. Hoje seria diferente. Às 16h em ponto, o comandante da base chamou a sala à atenção. O comandante Richard Walsh, submarinista por formação, mas responsável por todas as operações da base, assumiu posição na mesa central. 50 e poucos anos, cabelos ralos, a eficiência de um burocrata que mantinha máquinas gigantes funcionando. Esta avaliação foi convocada a pedido da tenente-comandante Nora Garrett, oficial de supervisão do Programa de Integração de Combate. A voz dele ecoava sem microfone. O objetivo é avaliar protocolos de treinamento e garantir conformidade total com os regulamentos de segurança da Marinha. O sargento-mestre Brennan demonstrará técnicas padrão. Todos os procedimentos serão gravados. Ele assentiu em direção a Teague, reconhecendo a presença do oficial mais graduado. O rosto de Teague permaneceu neutro, mas Garrett viu-o tensionar da mandíbula. Ele não queria estar ali. Não queria seu Marine sob escrutínio formal. Mas se recusasse, pareceria ainda pior. Walsh voltou-se para Garrett. Comandante, há protocolos específicos que deseja avaliar, sim, senhor. Aplicação de posições de submissão e procedimentos de tap-out. Especificamente tempo de resposta entre o sinal e a liberação. A voz dela era profissional clínica. Observações recentes levantaram dúvidas quanto à consistência com os padrões de segurança estabelecidos. Muito bem. Sargento-mestre Brennan, demonstre a técnica apropriada com um parceiro voluntário. Comunicação clara. Execução conforme o manual. Walsh sentou-se. Proceda quando estiver pronto. Brennan avançou para o tatame com o cabo Beckett. Claro que era Beckett. Ele o escolhera deliberadamente, o testemunho já intimidado agora parte da encenação. O rosto de Beckett estava neutro, mas Garrett viu a dureza nos ombros. Eles demonstraram o mata-leão. Brennan explicando cada detalhe, posição da mão, aplicação de pressão, efeitos fisiológicos da restrição sanguínea. Beckett sinalizava o tap no momento certo. Brennan liberava instantaneamente. Perfeição de manual. Como podem ver, Brennan disse à sala. A técnica adequada permite liberação imediata ao sinal. O tap é sagrado. Ele encerra o confronto. Sem exceções. 3 outras demonstrações seguiram. Triângulo, chave de braço, guilhotina. Todas perfeitas. Todas liberadas no mesmo segundo. O pessoal ao redor assentia. Parecia um instrutor competente, um profissional cumprindo o manual à risca. Garrett esperou. Deixou que ele estabelecesse o padrão perfeito. Deixou que construísse sua reputação o palco sobre o qual ela o derrubaria. Então ela se levantou. Sargento-mestre, solicito permissão para participar da demonstração final. A sala ficou em silêncio. Brennan virou-se, e por uma fração de segundo ela viu. A sombra. Aquele algo escuro por trás da máscara profissional. Depois desapareceu, substituído por educação fria. Claro, comandante. Qual cenário tinha em mente resistência ativa do oponente? Aplicação em velocidade real. O senhor demonstrará técnica apropriada quando o alvo se defende em pleno. Ela entrou no tatame e começou a alongar. Condições de combate o mais próximas que o treinamento permite. Teague se inclinou para a frente na cadeira. Comandante Garrett. Isso é necessário. O sargento-mestre já demonstrou proficiência. Senhor, com todo respeito, as demonstrações foram feitas com parceiros complacentes. Gostaria de avaliar a técnica contra a resistência. Ela sustentou o olhar de Teague sem piscar. A menos que haja algum motivo para considerar isso inadequado. Walsh interveio antes que Teague pudesse responder. O pedido é razoável. Sargento-mestre Brennan. O senhor está confortável com este cenário. Brennan rolou os ombros e aquele sorriso frio voltou. Absolutamente, senhor. Fico feliz em demonstrar.
Eles se posicionaram no centro do tatame. Garrett estava consciente de todos os olhos na sala fixos neles, das câmeras gravando de vários ângulos de Reeves, em algum lugar da instalação, monitorando os sensores auxiliares. Era isso. O momento pelo qual Wade Hollister havia trabalhado. A confrontação que revelaria a verdade ou enterraria tudo. Eles engajaram. Brennan se moveu primeiro, testando com golpes que ela defendeu e contra-atacou. Nos primeiros 30 segundos, parecia apenas sparring profissional entre operadores treinados. Então, ele avançou para o takedown explosivo comprometido, empurrando-a para trás com agressão controlada. Ela abriu a base para defender, mas ele antecipou e ajustou no meio do movimento. O peso dele caiu sobre ela, derrubando ambos no tatame, e ela sentiu sua posição mudar enquanto ele buscava o controle das costas. Esse era um momento crítico. Ela podia escapar agora, forçar um reset, manter a demonstração limpa e inconclusiva. Ou podia deixá-lo acreditar que estava ganhando. Ela cedeu a posição. Deixou que ele pegasse suas costas. Deixou que seus braços envolvessem sua garganta. Deixou que ele encaixasse o mata-leão com eficiência treinada. O antebraço dele pressionou sua traqueia e ela sentiu a pressão familiar aumentando. Não esmagando ainda, mas deliberada. Então ela bateu no pulso dele. Uma vez. Clara. Inegável. Ele não soltou. Ela contou na cabeça 1, 2, 3 segundos. Ela bateu de novo mais forte. O sinal de emergência. Ele segurou. 4 segundos. 5 segundos. A pressão aumentou milímetro a milímetro o suficiente para sua visão começar a estreitar. Ela ouviu murmúrios da plateia. Alguém disse algo duro, urgente, mas não conseguiu distinguir pelas ondas de ruído nos ouvidos. 6 segundos. 7 segundos. Agora ela estava lutando de verdade não pela demonstração, mas pela necessidade fisiológica crua. Reflexo autonômico do corpo lutando por oxigênio. Os dedos dela arranharam o antebraço dele. As pernas chutaram. E muito distante ela ouviu Beckett gritar. 8, 9, 10, 11 segundos. Então, finalmente, ele soltou. Garrett caiu para a frente arfando, a garganta ardendo, a visão pontilhada de manchas escuras. Mãos a ajudaram a se sentar. Vozes urgentes perguntando se ela estava bem. Mas através de tudo isso, da dor, da falta de ar, do zumbido sufocante, ela ouviu a voz de Brennan. Minhas desculpas. Comandante. Você estava defendendo agressivamente. Difícil ler os sinais em cenários de combate em tempo real. Ela ainda não conseguia falar. Só respirar, puxar o ar para dentro com força, enquanto o corpo gritava. Mas sua mente estava perfeitamente clara, contando cada segundo com precisão mecânica. 11 segundos. Brennan segurara por 11 segundos depois do primeiro tap. Walsh estava em pé. Sargento mestre, isso foi excessivo. A comandante Garrett sinalizou claramente várias vezes. Senhor, com respeito, os cenários de combate são caóticos. No momento, distinguir entre defesa ativa e um tap exige julgamento. Eu soltei assim que tive certeza da intenção dela. A voz de Brennan era pura preocupação profissional. Impecável. Treinada. Então Beckett falou. O jovem cabo, o mesmo que fora intimidado, ameaçado, silenciado. Agora em pé, com o telefone na mão, o rosto pálido mas firme. Foram 11 segundos do primeiro tap até a liberação. Eu cronometrei. E não foi a primeira vez. Ele olhou para Tig e Garrett viu o medo, sim, mas também algo maior, coragem. Foi exatamente isso que ele fez comigo há 4 meses. Exatamente o que fez com o soldado Rodrigues no ano passado. Exatamente o que fez antes de o suboficial mestre Hollister morrer. A sala explodiu. Várias vozes, perguntas, negações, ordens, exigências. Walsh tentava restaurar a ordem inútil. E no meio do caos, Garrett se ergueu ainda instável e disse 4 palavras que cortaram o tumulto como uma lâmina. Mostrem a filmagem. Reeves surgiu do depósito de equipamentos laptop na mão. Conectou ao sistema de exibição.
Os monitores de parede ganharam vida. Múltiplos ângulos, múltiplos sensores, múltiplas provas. E no canto das telas cruéis e exatos timestamps registravam cada segundo daquele estrangulamento. Mas não era apenas a demonstração. Reeves exibiu também as filmagens da sessão de treinamento noturna, mostrando Brennan sufocando Garrett até quase a inconsciência, mostrando os 14 segundos de retenção após o tap, mostrando o padrão que o testemunho de Garrett sozinho não podia comprovar. Depois, imagens mais antigas, incidentes de meses atrás, capturados pelos sensores ocultos de Wade. Vítimas diferentes. Mesma técnica. O padrão exposto para todos verem. Teague levantou-se bruscamente. Essas filmagens são inadmissíveis. Vigilância não autorizada, cadeia de custódia comprometida. Inadmissíveis em qualquer procedimento formal. O senhor está certo, capitão. A representante da JAG, tenente-comandante, Sarah Vance, falou pela primeira vez. Mais jovem do que Garrett esperava início dos 30, mas com o olhar calculista de uma promotora identificando fraquezas. Em um tribunal militar, haveria desafios probatórios. Mas isto? Ela gesticulou para o salão. Não é um tribunal militar. Isto é uma revisão administrativa. Ela virou-se para Walsh. O senhor já viu o suficiente para recomendar suspensão imediata pendente de investigação formal. Walsh assentiu, ajustando-se à nova realidade com a eficiência fria de um administrador veterano. Sargento Mestre Brennan, o senhor está dispensado de suas funções com efeito imediato. Entregará seu acesso às instalações e se apresentará ao setor jurídico da base para entrevista. Ele olhou para Teague. Capitão, dada sua relação prévia com o sargento-mestre, estou solicitando que outro oficial do JAG seja designado para atuar como elo durante esta investigação. Teague avançou um passo, olhos duros. Comandante Walsh, o senhor está cometendo um erro grave, baseado em evidências questionáveis. E o senhor, capitão Teague? Vance continuou com cortesia firme. Também está sob análise. Recebi documentação da comandante Garrett, indicando que o senhor interferiu pessoalmente em 3 reclamações anteriores contra o sargento-mestre Brennan. Ela deixou o peso das palavras cair. Isso cria, no mínimo, a aparência de impropriedade. No pior cenário, é obstrução de justiça. O rosto de Teague ficou rígido como pedra. Eu estava protegendo um Marine condecorado de acusações falsas. Garrett encontrou sua voz rouca, danificada, mas firme. Não. O senhor estava protegendo sua filosofia de comando da responsabilidade. O senhor convenceu o sargento-mestre Brennan de que treinamento agressivo era necessário, que regulamentos eram obstáculos e não salvaguardas. E quando pessoas se feriram, quando o suboficial mestre Hollister tentou parar isso, o senhor fez os problemas desaparecerem. Você não tem prova disso. Tenho sim. Tenho a documentação deixada por Hollister 6 meses, de relatórios, depoimentos, registros de inspeção de equipamentos. Ela puxou a pasta que Reeves lhe entregara e passou para Vance, incluindo suas anotações finais do dia antes de morrer. Anotações em que ele menciona especificamente preocupação com sabotagem de equipamento. E uma reunião planejada com o comando da base, uma reunião que nunca aconteceu, porque uma corda convenientemente falhou. A sala ficou completamente silenciosa. Cada olhar alternava entre Garrett Teague e os monitores ainda mostrando as filmagens condenatórias. Walsh parecia subitamente mais velho, o peso da responsabilidade caindo sobre ele. Capitão Teague. O senhor também está suspenso, pendente de investigação. Tenente-comandante Vance, estou solicitando que a JAG lidere uma revisão completa deste programa e de todos os incidentes relacionados. Ele virou-se para Garrett. Comandante, disponha-se para depoimento completo. Sim, senhor. Brennan não havia se movido. Permaneceu parado no tatame, assistindo ao colapso de seu mundo em tempo real. Garrett se aproximou, mantendo 2 comprimentos de braço entre eles, e disse baixo o suficiente para que apenas ele ouvisse. O suboficial mestre Hollister acreditava neste programa.
Ele acreditava que podíamos treinar guerreiros com honra e disciplina. Ele morreu tentando provar isso. Ela encontrou os olhos dele. Você poderia ter feito parte desse legado. Em vez disso, tornou-se exatamente aquilo que ele combateu. Algo passou pelo rosto de Brennan. Não exatamente remorso, mas um reconhecimento, uma rachadura inicial na armadura. Eu estava tentando deixá-los fortes, prepará-los para o que realmente existe lá fora. Não. Você estava quebrando eles para provar que podia. E existe uma diferença. Ela deu um passo atrás. O suboficial mestre poderia ter lhe ensinado essa diferença se você tivesse ouvido. A segurança entrou para escoltar Brennan para fora da instalação. Ele foi em silêncio, ombros caídos, sua confiança e agressividade drenando a cada passo. Tig saiu logo depois andando por conta própria, mas seu fim era igualmente definitivo. O homem que protegera uma cultura tóxica que priorizara resultados acima de regulamentos que achava que estava no controle, agora caminhava para o fim da própria carreira dentro do prédio que tentara dominar. Depois que eles saíram, a sala foi esvaziando devagar, o pessoal dispersando em pequenos grupos, tentando processar o que haviam testemunhado. Beckett se aproximou de Garrett, ficando em posição de sentido. Senhora, eu só queria dizer que você foi bem cabo. Ela o interrompeu com gentileza. Foi preciso coragem para falar quando importava. Ela conseguiu esboçar um pequeno sorriso, apesar da dor na garganta. O suboficial mestre Hollister teria se orgulhado. Ele assentiu, incapaz de falar, e saiu. Finalmente, restaram apenas Garrett Reeves e Walsh no salão. O comandante da base olhou para os dois, balançou a cabeça lentamente. Isso nunca deveria ter chegado a esse ponto. Nunca deveria ter sido necessário uma comandante SEAL quase morrer para expor isso. Não, senhor, não deveria. A voz de Garrett estava rouca, cada palavra dolorosa. Mas chegou. E agora vamos garantir que nunca aconteça de novo. Concordo. Comandante, assim que for liberada pelo médico, quero discutir a possibilidade de assumir um papel de liderança na reestruturação deste programa. Precisamos de alguém que entenda tanto a necessidade operacional quanto o cumprimento dos regulamentos. Ela olhou para Reeves, que assentiu discretamente. Seria uma honra, senhor. Walsh saiu. As telas finalmente se apagaram. As imagens pararam de se repetir. Reeves aproximou-se dela, olhando para o tatame onde tudo havia acontecido. Wade teria lidado com isso de outra forma. Teria montado um caso irrefutável, enviado pelos canais adequados, deixado o sistema funcionar. O sistema matou ele, suboficial-chefe. Eu sei. Reeves tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu. Dentro estava uma Navy Cross, a segunda mais alta condecoração por valor da Marinha. Chegou ontem. Prêmio póstumo para Wade. Estão chamando de reconhecimento pela dedicação dele à excelência no treinamento e à integridade durante toda a carreira. Garrett fechou os olhos. Estão chamando assim agora. Depois que ele morreu e já não pode mais envergonhá-los. Sim, Reeves fechou a caixa. Mas ele estava certo, comandante. Sobre o programa, sobre os princípios, sobre você. Ele sabia que você terminaria o que ele começou. Garrett sentiu o peso dos últimos 6 meses desabar sobre ela. A dor, a raiva, a determinação que a guiara desde aquele telefonema. E por baixo de tudo, a lembrança de um homem que salvara sua vida e depois passara anos ensinando-a a salvar outras. Eu sinto falta dele. Eu também. Reeves foi em direção à porta, parou por um momento. Mande examinar essa garganta. E, comandante, você fez um bom trabalho aqui, do tipo que importa. Depois que ele saiu, Garrett permaneceu sozinha no salão de treinamento vazio. A garganta ardia, o corpo estava coberto de hematomas, e ela sabia que as batalhas administrativas estavam apenas começando. Investigações formais, depoimentos, meses de burocracia. Mas a parte importante estava feita. A verdade estava à luz, documentada e inegável. Ela tirou o celular, olhando para a foto que carregava havia 6 meses, ela e Wade no estande de tiro,
ambos sorrindo cobertos de terra e conquista. Tocou a tela delicadamente. Missão cumprida. Suboficial mestre. O programa vai mudar. Vamos fazer certo desta vez do seu jeito. Uma semana depois, Garrett estava diante de uma nova turma de instrutores. 23 homens e mulheres de vários ramos das Forças Armadas, todos selecionados para o programa reformado de integração de combate. Beckett estava entre eles promovido a sargento e designado como seu segundo em comando. A instalação havia sido limpa e reorganizada. Novos protocolos implementados. Supervisão independente estabelecida. Na parede atrás dela, uma placa memorial. Suboficial Mestre Wade Hollister, USN, 1963, 2024. Disciplina é a ponte entre metas e realização. Ela iniciou a instrução. Vocês estão aqui porque representam a próxima evolução do treinamento de combate. Preparação de alta intensidade sem sacrificar a segurança pelos resultados. Condicionamento agressivo que respeita os regulamentos. Vamos provar que honra e eficácia não são mutuamente exclusivas. Ela fez uma pausa. Deixou que isso penetrasse. O suboficial mestre Hollister passou 30 anos lutando por este programa. Morreu tentando consertá-lo. Vamos honrar o legado dele treinando guerreiros tão disciplinados quanto perigosos. Guerreiros que entendem que o protocolo de tap-out não é fraqueza, é a base de confiança que torna possível um treinamento agressivo. Ela passou a hora seguinte detalhando o novo currículo Sistemas de Gravação, obrigatórios observadores de segurança independentes, canais anônimos de denúncia e uma política de tolerância zero para violações a ser aplicada desde o primeiro dia. Depois da instrução, Beckett se aproximou. Acha que isso vai funcionar, senhora? Acha que podemos realmente mudar a cultura? Garrett olhou ao redor da instalação vendo não o que era, mas o que poderia ser. Sim, sargento. Porque desta vez não estamos tentando mudar sozinhos. Desta vez, o sistema está conosco, não contra nós. Naquela noite, ao voltar para seus aposentos, encontrou um pacote esperando por ela. Sem endereço de remetente, apenas seu nome em uma caligrafia cuidadosa. Dentro, havia um livro capa de couro gasta páginas marcadas com dezenas de anotações e trechos destacados. O diário de treinamento pessoal de Wade Hollister. 3 décadas de sabedoria conquistada com suor destiladas em observações escritas à mão. Havia também um bilhete dentro da capa. A caligrafia de Wade era inconfundível. Nora, se você está lendo isto, então eu já me fui. E você fez o que precisava ser feito. Sempre soube que tinha força para isso. Lembre-se de que disciplina não é seguir regras cegamente. É ter coragem de aplicá-las quando todo mundo desvia o olhar. Faça os melhores. Faça-os lembrar por que fazemos isto. Os guerreiros que vierem depois de nós merecem instrutores que os empurrem com firmeza e que os mantenham seguros. Seja essa instrutora, seja essa líder. Me deixe orgulhoso. Wade. Ela sentou na beira da cama, o diário no colo, e chorou pela primeira vez desde aquela ligação 6 meses antes. Chorou pelo mentor que perdera pelo sistema quebrado, que expusera pelo preço de fazer o que era certo, quando o mundo queria que você olhasse para o outro lado. Depois, secou as lágrimas, abriu o diário e começou a ler. As técnicas de Wade, sua filosofia de treino, seu equilíbrio entre intensidade e integridade. Ela aprenderia tudo, implementaria tudo e passaria adiante para a próxima geração. O suboficial mestre Wade Hollister acreditava que uma só pessoa com coragem podia mudar um sistema. Ele provou isso com a própria vida. Agora, ela provaria com a dela. Na manhã seguinte, Garrett estava de volta ao anexo às 05:30. Os novos instrutores já chegavam ansiosos, nervosos, prontos para aprender um outro caminho. Ela cumprimentou cada um, aprendeu seus nomes, começou a construir as relações que formariam a base da confiança. Às 06:00, ela ficou de pé no tatame, onde Brennan tinha tentado quebrá-la, onde a verdade finalmente veio à tona, e chamou a primeira formação do novo programa.
Bom dia, sou a comandante Nora Garrett, e é aqui que começamos. Não com intimidação, não com medo, mas com respeito. Respeito uns pelos outros. Respeito pela missão. E respeito pelos regulamentos que nos mantêm vivos para lutar mais um dia. Ela olhou para seus rostos, viu potencial e determinação, viu o futuro do treinamento de combate olhando de volta para ela. O suboficial mestre Wade Hollister me disse uma vez que os guerreiros mais fortes não quebram as regras, eles as fazem cumprir. Hoje, começamos a provar que ele estava certo. Hoje mostramos que disciplina e intensidade não são opostos, são parceiros. E juntos eles produzem operadores que não apenas sobrevivem ao combate. Ela sorriu sentindo a presença de Wade como uma mão firme em seu ombro. Eles excelam nele. O treinamento começou, e na parede atrás dela, a placa memorial de Wade Hollister refletia a luz da manhã. As palavras dele, uma promessa e um desafio para todos que entrassem naquele salão. Disciplina é a ponte entre metas e realização. Eles atravessariam essa ponte juntos do jeito certo. Do jeito de Wade. O jeito dos guerreiros que entendem que verdadeira força não é o quanto você pode bater, mas saber quando segurar e quando soltar.